Em 1969, a Land Rover apresentou ao mundo o conceito Velar, um veículo utilitário, esportivo, familiar, que deu origem depois à família Range Rover, que a gente já conhece há várias décadas. E aí, em 2017, esse veículo voltou com um design surpreendente, motor de 380 cavalos e muita tecnologia que a gente vai conferir nesse vídeo do Autos TV. Bom, com um porte tão avantajado, um carro de 4,80 metros por 2 de largura, mesmo assim, ele é bastante equilibrado nas suas linhas, né? Detalhes interessantes como a bandeira do Reino Unido, abaixo do logo da Land Rover, ele se repete em outros elementos de design do carro. Ele é bastante integrado, a gente vê que a lanterna traseira se integra, vai lá quase na linha em cima do paralama. A gente tem um detalhe que é interessante das maçanetas embutidas, quando você destrava, ela facilita para você abrir e fechar por aqui. E se você travar de novo, ela recolhe. Isso também tem uma questão aerodinâmica que é interessante do carro. Aliás, na parte aerodinâmica, ele sempre se ajusta em termos de altura de acordo com o modo de condução. Aqui a gente tem mais um elemento que é estético, aqui reforçando as linhas do carro, o retrovisor que também se fecha, né? Quando você trava o carro, e o símbolo Range Rover que está presente aqui também no capô. O mesmo desenho que a gente vê na lanterna está presente aqui na frente também. Pode ver que é o mesmo tipo de recorte, com os faróis que é um conjunto Full LED, claro. E inclusive, como eu falei, o design desse carro foi premiado agora no ano de 2018 como o carro com o melhor design do ano. Esses são alguns detalhes e elementos estéticos do Range Rover Velar. Bom, aqui do lado de dentro não é difícil se sentir à vontade no Velar. A gente percebe no desenho e na construção bem blocada, é retilíneo, mas ao mesmo tempo é muito bem construído o carro em termos de qualidade, em termos de ergonomia e de bom gosto também, sem cansar, sem elementos redondos, sem nada, não é uma modernidade que parece datada. E aí, tanto o motorista quanto o passageiro vão se sentir muito à vontade a bordo desse carro. Agora vamos falar dos detalhes em termos de painel e disposição dos comandos para o motorista. Bom, a gente não precisa nem dizer que ele tem ajuste de altura e profundidade na coluna, esse console central, câmbio automático que é de 8 velocidades, duas telas, que é um conceito interessante. Até vale a pena a gente destacar que em 2018 o Velar ganhou o prêmio de design do ano, então é bem interessante. Start-Stop é o botãozinho de partida com a chave presencial. A gente tem um painel 12,3 polegadas aqui à frente do motorista, todo customizável. O volante que combina esses elementos do alumínio preto com o couro, que é quase branco, né? Ele é marfim, na verdade. E tem os comandos aqui que parecem até um joystick. Inicialmente ele tem essa multimídia aqui, que daqui a pouco ela vai ligar, mas até é interessante, ela é bastante convencional em relação ao uso, em relação à conexão com celulares iOS ou Android. Ela é uma multimídia bastante comum até. Interessante está aqui nessa parte inferior, que já é integrada com o console. Aqui a gente tem as informações de todo o carro, disposição dos bancos, a questão dos modos de condução, e é interessante, a gente vai mostrar cada um deles. Ele está, por exemplo, no Eco, que é o modo mais econômico e padrão, basicamente. Ele tem o modo dinâmico também, ó, e toda a impressão da tela, toda a identidade visual é modificada. Você girando um pouco mais, você tem o modo conforto e tudo que vem na linha off-road em seguida. Grama, cascalho e neve, lama e buracos, onde ele tem o trabalho do controle integral dele, é bem interessante. Inclusive a altura do carro modifica, ó. Eu acabei de colocar o lama e buracos e ele ajustou a altura e a gente percebe isso. A suspensão a ar tem essa vantagem. E o modo areia também é bem interessante, onde a gente sabe que é instável o piso e o carro responde muito bem sem perder tração em momento nenhum. Tem os controles do ar-condicionado também, você consegue controlar o fluxo tanto dianteiro quanto traseiro, é um controle individual.
Aqui a gente consegue controlar os níveis de climatização, é interessante, ou então colocar todos eles em conjunto, mudar a velocidade do ventilador aqui, ou deixar no modo automático também, que é o que geralmente eu utilizo. E aqui a gente tem também outras configurações para a gente poder manusear o carro. Enfim, é muito fácil e bastante intuitivo. E o câmbio, seguindo a essência do que veio desde o Evoque, né, já de 2010 em diante, esse câmbio que tem o controle giratório aqui. Quando você aciona a ré, aí a câmera vem para cá e é uma câmera de alta definição também, com os controles para facilitar as manobras. Então, é uma das funcionalidades. Por dentro tem alguns porta-objetos, mas nem é tanto isso que torna o carro tão interessante, sim o conjunto de tecnologia. Já aqui no painel a gente tem o velocímetro, marcador de combustível. Esse carro, por exemplo, a gente percebeu hoje de manhã que ele está com o nível do pneu traseiro direito um pouco mais baixo, então ele traz o aviso e diz ali que é o TPMS dos pneus para você ajustar. A marcha que ele está engatada, e tudo isso você consegue customizar também por aqui, além do Bluetooth, é óbvio, aqui na parte de dentro do carro. Então, bem interessante, um conjunto de coisas para explorar para quem está disposto e para quem pode ter acesso a um veículo como esse. Bom, na condição urbana, o Range Rover Velar, ele se destaca principalmente nessa questão da adaptação ao piso que você encontra. No caso, a gente pode controlar ele por aqui na segunda tela. Ele tem um modo econômico, a gente estava no modo pista, e ele também tem as funções off-road, que não é o caso da gente falar nesse vídeo. Mas até mesmo na cidade, todo esse desempenho do carro, 380 cavalos, 45,9 kg de torque, a gente percebe o quanto ele é manso, ele é fácil de lidar. Primeiro pelo perfil da suspensão a ar, que é bem confortável. Aliás, vale até um detalhe que é interessante. Esse carro, apesar de ter um desenvolvimento totalmente voltado assim para o mercado europeu, ele praticamente é um carro americano. Quem anda tanto atrás quanto na frente percebe o efeito, né, do carro e da suspensão. Ele é bastante confortável. Apesar do desempenho esportivo, ele entrega muito conforto para essa situação mesmo de trânsito. A única ressalva que faz é que nem sempre é necessário ele emitir esses alertas, né, que é o de frenagem do carro à frente. Ele alerta você caso o carro esteja numa trajetória e freie de repente. Isso ajuda, às vezes você está distraído, ajuda bastante, mas nem sempre essa proximidade ela é verdadeira, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita moto e sempre que ela passa, nem sempre tão perto, ele vai soar o alerta também. Mas tudo isso é configurável e é bem fácil de fazer. E num carro com um design tão interessante, todo um conjunto de entretenimento à altura do que ele custa, o motor, é claro, não também foi esquecido pela Land Rover. Ele tem um V6 3.0 de 380 cavalos com um torque impressionante, são 45,9 kgfm de torque. Ele alcança 250 km por hora e faz de 0 a 100 em 5,7 segundos. Realmente um desempenho de carro esportivo.